Procrastinação. O que é e como evitar. Bem-vindo a mais um episódio de Fluent Roots with Larissa Maia. Eu sou a Larissa e hoje a gente vai falar um pouquinho de procrastinação, esse grande monstro que assola cada vez mais pessoas mundo afora e que faz com que a gente se sinta muito culpado por não atingir os nossos objetivos. Antes da gente realmente começar, eu quero te lembrar que no link da descrição desse vídeo você encontra um PDF gratuito contendo a transcrição completa da minha fala e também vocabulário importante em português, se você é estudante de português brasileiro, e ainda algumas questões de reflexão para que você continue pensando sobre essa temática e talvez isso te ajude a evitar a procrastinação daqui para frente. Muito bem, então. Procrastinação, o que é? Frequentemente confundida com falta de vontade ou preguiça, a procrastinação, na verdade, é o ato de adiar decisões ou ações importantes, substituindo essas ações importantes por outras mais prazerosas ou menos relevantes, nós podemos dizer. Por exemplo, quando você abre o seu Instagram, ao invés de abrir um livro ou de continuar a sua leitura, você está procrastinando essa leitura. O que nem sempre é uma coisa boa se você tem o objetivo de terminar esse livro, não é mesmo? Aqui nesse canal a gente fala sobre aprendizado de línguas e também sobre comunicação em geral. Então toda a minha fala vai ser direcionada para esse tipo de procrastinação nesses temas em especial. Estratégia número 1. Reduza a barreira de entrada. Toda vez que você pensa em estudar, provavelmente você pensa, preciso ter 1 hora disponível, meia hora disponível, uma manhã disponível. Não é verdade. Então, reduza essa barreira inicial. Foque em sentar-se por 5 minutos, que seja, 10 minutos. O tempo que você tem disponível, que você sabe, aquele tempo bem pequenininho, que quase não vai impactar no resto do seu dia, que você certamente ficaria olhando para o nada ou rolando o feed de alguma rede social, é exatamente esse tempo. Você vai sentar e vai estudar, vai começar a estudar por esse tempo apenas. O que isso faz no seu cérebro? Ele interpreta que você tomou uma decisão, por exemplo, de aprender uma língua, e você está fazendo passos em direção a isso. E se tem um conselho que eu posso te dar, e que se você for lembrar só desse conselho para o resto da sua vida, o aprendizado de línguas requer consistência. É muito mais importante, muito mais impactante para o seu sistema nervoso, para o seu cérebro, para a sua memória, que você se sente 5 minutos, 10 minutos por dia revisitando aquela matéria, do que por meia hora, por 2 horas, fazendo uma maratona em um único dia e depois simplesmente desaparecendo por uma semana, por 10 dias, por um mês inteiro, tá? Então, o nosso primeiro combinado aqui vai ser 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Todo mundo tem esse tempo. Isso pode acontecer quando você está no banheiro, quando você está no transporte público, quando você está esperando o Uber chegar, quando você fez o seu café da manhã, você está passando ainda o seu café, nesses minutinhos que o café está sendo passado ou que a máquina está passando o seu café, nesse tempo, abre teu celular, revisa o conteúdo. Se propõe a fazer isso e de fato faça. Estratégia número 2. Alinhada com a primeira estratégia, ela diz respeito a planejar o seu próximo passo nomeando-o. Não basta que você pense, vou estudar inglês. Isso é uma tarefa muito grande, é muito abstrato para o seu cérebro. Então pense, vou fazer 2 exercícios de gramática. Faça. Vou ler uma página desse livro aqui. Leia. Vou fazer uma rodada de flashcards no meu aplicativo. 10 flashcards. Faça. Quando a gente nomeia tarefas, elas se tornam muito mais fáceis de fazer do que quando essas tarefas estão extremamente abstratas. Então, tarefas grandes demais, e aqui um parênteses, isso serve também para outras coisas. Se você é uma pessoa que procrastina, por exemplo, para limpar a casa, não pense, vou fazer faxina. Pense, vou lavar a louça. Vou limpar o chão.
Vou tirar poeira deste móvel. Isso é muito interessante. Estratégia número 3. Pare de esperar pela sua vontade. A vontade vai aparecer de vez em quando, em poucos momentos da nossa vida. A gente não pode, como adulto, a gente não pode esperar motivação, tá? Então, o nosso segundo combinado aqui é, se você decidiu, se você quer estudar uma língua, ou qualquer outra atividade que você queira fazer, se proponha a fazer isso com consistência, sem depender de estar motivado, tá? Então, não vai ser todo dia que você vai querer. Não é todo dia da nossa vida que a gente quer trabalhar. Não é todo dia da nossa vida que a gente quer limpar alguma coisa. Não é todo dia da nossa vida que a gente quer ler. Não é todo dia da nossa vida que a gente quer estudar. E é por isso que a gente define objetivos e, como adultos, a gente os persegue com todas as estratégias que a gente possa, que a gente disponha ao nosso alcance, de que a gente disponha ao nosso alcance. Então, não espere pela motivação. Decida o que vai fazer, veja ali em que horário do dia você consegue encaixar essa atividade, encaixe-a. Faça o que você se propôs a fazer. A recompensa vem depois. Quanto mais você repete, quanto mais você mostra para o seu cérebro que você realmente vai fazer o que você disse que faria, mais ele se sente preparado para fazer no dia seguinte. Então, é como ir à academia, é como tomar banho, é como escovar os dentes. Não pense que você pode fazer ou não. De forma nenhuma, você vai fazer todo dia. Nem que seja uma única vez por dia, nem que seja por 5 minutos, como eu disse antes, mas você vai fazer. Isso sim, ensina o seu cérebro, reforça positivamente o comportamento de continuar estudando, sem depender da vontade. Estratégia 4. Aceite que em alguns dias você não vai estar bem. E aqui eu não estou tentando te dar uma saída para não estudar. Não. A gente vai seguir a estratégia número 3, toda vez. Mas aceite que em alguns dias o seu mínimo vai ser o seu máximo. Eu gosto muito dessa frase, ela é muito engraçada e está pelas redes sociais nos últimos anos, né? Mas é uma frase que eu considero muito verdadeira. A gente precisa entender que existem dias que a gente está com muita energia e que a gente tem mais tempo, que a gente tem mais foco. E tem dias que simplesmente não. Tem dias que você vai estar doente, tem dia que você vai estar com algum problema no seu relacionamento, um problema financeiro, um problema no trabalho, e isso vai tirar um pouco a sua paz. Mas não é porque você está um pouquinho sem paz que você vai deixar de tomar banho. Eu espero. Não é porque você está um pouquinho sem paz que você vai deixar de comer. Não é porque você está um pouquinho sem paz que você vai deixar de estudar, tá bom? Então vamos, nesse nosso outro combinado, vamos aqui nos propor a nos respeitar, entender os nossos momentos, entender que vai ter dia que eu vou acertar tudo no exercício de gramática e vai ter dia que a minha percepção vai estar triste e tudo bem, tá? Isso faz parte do nosso aprendizado, faz parte da caminhada e, como em qualquer outra atividade, às vezes a gente não faz com a maior das perícias, com o melhor dos desempenhos. E a gente respeita, aceita e volta no dia seguinte. Isso que é o mais importante. Aqui eu quero também trazer um dado interessante. Por que a gente procrastina tanto no aprendizado de qualquer coisa? Mas aqui bem voltado para o aprendizado de línguas. A gente não aceita, como adulto, ser iniciante por muito tempo em alguma coisa. Mas aqui, você que me escuta, pense na sua idade agora. Provavelmente, se você me encontrou, você é um adulto interessado em aprendizado de línguas e em comunicação. Como adulto, significa que você está boa parte da sua vida, se não ela inteira, imerso na sua própria cultura com a sua língua materna. Isso significa que você passou muitos anos, muito tempo, mesmo sem perceber, desenvolvendo a sua própria personalidade na língua que você fala constantemente. Eu passei, quando esse vídeo está sendo gravado, eu tenho 31 anos de idade. E eu passei 31 anos da minha vida, praticamente, aprendendo a falar português. E ainda assim, eu cometo erros
de vez em quando. Todo mundo comete erros. E uma criança aprendendo a falar a sua língua materna, ela vai cometer muitos erros, ela vai tropeçar nas palavras, ela não vai entender qual é o verbo mais adequado para usar em todas as situações. E tá tudo bem, tem que estar tudo bem. O processo de aprendizagem pressupõe que você vai ser iniciante por algum tempo. E esse tempo vai ficando maior se você justamente procrastina, deixa de estudar, deixa de fazer o que precisa ser feito. Você acaba sempre meio que voltando para o mesmo ponto. Se você é uma pessoa que tem procrastinado aprender uma língua, você sabe que você vai aprender um assunto e daqui a pouquinho você esquece se não praticou o suficiente, então você tem que revisar e aí parece que você está sempre andando em círculos, né? Isso é normal também. A gente precisa desenvolver-se nessa nova atividade que a gente está aprendendo, né? E uma língua é uma habilidade que a gente desenvolve. Não é uma matéria. Aprender uma língua não é aprender mais uma matéria de escola. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem também. Elas tentam estudar uma língua como se fosse uma matéria de escola, que elas precisam fazer a tarefa, que elas precisam estar na aula, que elas precisam dar check em todos os pontos gramaticais daquilo e isso é suficiente. E não é. Não é uma coisa que você vai fazer prova depois, né? Mesmo que você vá prestar um exame de proficiência, enfim. Mas geralmente o nosso objetivo é falar, é ser compreendido, é se comunicar com as pessoas daquela língua que a gente está tentando aprender. Muitas vezes é trabalhar, né, naquela língua específica. Então, o que a gente quer é conseguir falar, ser compreendido, ter uma personalidade. Uma reclamação muito frequente das pessoas, dos aprendizes de línguas aí mundo afora é que eles não se sentem completamente à vontade em outras línguas que não a sua língua materna. E é claro, isso se dá pelo fato de que na sua língua materna você pôde desenvolver toda a sua personalidade e colocá-la para fora em palavras, em linguagem verbal e não verbal. E você precisa aprender a fazer tudo isso em uma língua nova. Então, essa fase de iniciante, ela realmente vai durar por um tempo e a gente precisa aceitar. Uma outra coisa é se comparar muito, né? A gente se compara com falantes mais avançados, muitas vezes a gente quer não ter sotaque de jeito nenhum, quero falar como um nativo. Falar como um nativo e ser um nativo são coisas completamente diferentes e a gente precisa entender aí as limitações também dessa habilidade. Né? Se você continuar insistindo, se você continuar voltando, se você realmente se propuser a fazer o que precisa ser feito, você vai aprender a língua e vai desenvolver a sua personalidade nela. Mas isso vai levar tempo. E quanto antes você aceitar esse fato e ultrapassá-lo, melhor vai ser para o seu próprio desenvolvimento. Finalmente, talvez se você esteja procrastinando, não realmente porque você não queira aprender ou porque isso não seja importante para você, mas pelo contrário, pode ser que seja muito importante e você esteja ansioso com essa importância que você está dando a essa habilidade. Então, aqui o meu conselho final é realmente entenda que pode ser que demore, mas que as coisas realmente começam a funcionar, o processo realmente começa a dar frutos quando a gente volta, quando a gente é constante, quando a gente coloca pequenas ações em prática diariamente. Isso sim é o mais importante, é o que faz mais diferença. E claro, entre outras coisas, você pode buscar um professor particular, fazer aulas voltadas para você, com uma pessoa que já vai te ajudar a entender qual é a sua necessidade, em qual ordem você pode estudar as coisas, ou colocar tarefas que se encaixem já na sua rotina. Geralmente, trabalhos personalizados funcionam melhor para pessoas muito procrastinadoras. Então, se esse é o seu desafio nesse momento, eu te recomendo procurar um professor particular da sua confiança e tentar colocar em prática todas essas estratégias e todos esses combinados que a gente fez aqui nesse vídeo. E, enfim, muitas vezes a gente está esperando que estudar seja fácil, mas não é. Não precisa ser difícil também, mas a gente precisa entender que existem processos complexos acontecendo para desenvolver uma nova habilidade. Então, ter paciência com eles e se propor de fato a fazer ações diárias
na direção do nosso objetivo é muito importante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha feito sentido para você e que você possa, desde já, começar a aplicar várias dessas estratégias, desses combinados que a gente fez. Se você identificou onde está procrastinando e por que, seja no aprendizado de línguas ou em qualquer outra tarefa, me conta nos comentários. Pode me contar também através de DM no Instagram. E se você tem algum amigo, alguma amiga que está procrastinando, manda esse vídeo para ele também. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê em breve num próximo vídeo. Tchau, tchau!